Olá, eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. O quanto é importante ter você aí do outro lado, escutando as mensagens, escutando os assuntos que eu trago aqui, né? Até os vídeos artísticos, né? Ou algum vídeo diferente em relação ao canal, os vídeos do curso de apometria. O quanto é importante ter você aí do outro lado. E vamos refletir um pouquinho, né? A gente passa por um momento, 2024 é um momento assim de turbulência, um momento complexo da nossa humanidade, né? Da nossa vida, né? De nós que estamos aqui construindo, independente da idade, né? O nosso dia a dia, os nossos momentos, né? Seja trabalhando, seja brincando com o nosso filho, seja estudando, né? É sempre importante estar adquirindo conhecimento, né? O conhecimento ele faz parte do nosso processo evolutivo. O quanto é importante a gente continuar caminhando, né? Dentro desse processo social. A gente percebe que a gente sempre fala do processo de transição planetária. O que é transição planetária? Nós estamos aqui na terceira dimensão, dimensão de provas e expiações. Estamos galgando a regeneração, que é um outro processo, que é a quinta dimensão nos apresentando, né? A quinta dimensão está conosco, já aí vislumbrando, né? Aí todo mundo se pergunta, e a quarta dimensão? A quarta dimensão a gente tem acesso através ao plano astral, a gente tem a conexão através do sono. Ao dormir nós estamos nos conectando com a quarta dimensão. Então é importante a gente perceber que a diferença da terceira dimensão para a quinta dimensão, né, dentro de uma questão, a grosso modo, lógica, nós percebemos que por mais que nós pensamos coisas positivas, é sempre uma tendência ao negativismo, né? Está presente. Então, sempre o negativo está presente, sobrepondo ao positivo dentro dessa esfera que nós estamos vivendo e findando de terceira dimensão. Quando galgamos para a quinta dimensão, inverte isso. Embora tenha ainda a maldade, né, a propensão de positividade ela é maior. Então, é, basicamente essa é a diferença, mas tem outros variantes que a gente pode elencar ao aprofundar e discutir essa questão, né? Então, Chico Xavier já falou sobre a transição planetária, vários outros podemos colocar vários outros espiritualistas, independente muitas vezes da religião, né? A gente vê muito os espíritas trazerem essa variante em relação à transição planetária, mas tem outras filosofias religiosas que falam do salto quântico ou falam de outras formas, né, com outra nomenclatura. Mas o mais importante é que a gente está passando desse processo, a gente sente a mudança atmosférica, a gente sente a mudança da Terra, né? A gente sente no nosso corpo físico, muitas vezes, e é claro, tem questões de descaso do homem, tem questões da negligência em relação à natureza, às queimadas, mas também tem a questão da mudança geográfica da Terra, né? Geológica da Terra. Geográfica a gente vai perceber lá na frente, mas geológica ela já existe, né? Onde nós percebemos, né, no nosso corpo físico mesmo, quanto mais frio, frio mesmo, quente, muito quente, a gente percebe dor de cabeça, são sintomas de um processo que vem mudando, vem se transformando. E é claro que, como está tudo se transformando, muitas almas que, dependendo do seu grau de evolução, não vão mais estar mais no planeta Terra encarnando até esse momento, né, estão indo para outros planetas, também é uma luta muito grande no plano astral inferior, né? A obsessão ela existe, está aí presente, né? Se fala até tem uma mensagem do Bezerra falando sobre uma nova pandemia que é as obsessões de uma forma muito mais latente, né? E isso para dificultar o nosso processo de evolução moral, ética, nossa melhora.
no interior, então nós temos que lutar o tempo todo contra isso, né? E a favor, né, de cada vez mais entendermos quem nós somos, qual é o nosso propósito, o que viemos fazer, entender que nós estamos aqui nesta vida, né, para evoluir, né? E essa evolução ela não passa por ganhar mais ou menos dinheiro, e sim pelas experiências que nós realizamos e como nós nos comportamos diante dessas experiências. E muitas vezes, diante dos nossos irmãos, sejam brancos, negros, amarelos, vermelhos, o importante é como nós nos comportamos, né, diante dessas experiências. Será que nós somos gananciosos perante a uma questão financeira, né? Tudo isso faz parte do nosso processo. A matéria está aqui para que nós possamos confrontar e possamos, sim, tentar e buscar e procurar viver bem, né? Ter uma condição boa, né? Ter uma casa, um carro, né? Uma vida, né? Onde possamos viajar. Tudo isso faz parte de um processo material, mas não é isso que nós viemos fazer aqui, isso é consequência daquilo que nós buscamos. Qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito? Né? O meu, eu sei desde quando eu comecei a estudar a espiritualidade. Então eu venho buscando e trazendo e cada vez mais me aprofundando dentro do meu processo de reforma íntima, de autoconhecimento. Então eu venho aqui, né, para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões que são importantíssimas para que a gente possa conseguir avançar dentro dessa senda evolutiva. Né? Muitas coisas estão acontecendo, tudo que acontece dentro dessa esfera faz parte de nós. Tem coisas que nós podemos evitar, né? Mas, por exemplo, está chegando aí dia 6, dia de eleições, né? Eleições municipais, nós temos que estar atentos a que candidato nós devemos votar. Eu sei que a descrença é muito grande, porque muito se diz que não adianta, porque todo político que entrar lá vai roubar, vai fazer isso ou vai fazer aquilo, né? Faz parte de um processo que acontece já há muito tempo, né? E eu entendo que se o sistema não se modificar, muita coisa dificilmente vai acontecer. Eu compreendo isso, né? Então o sistema tem que se modificar, né? Mas isso também depende de nós, né? O voto, muitas pessoas morreram para que nós tivéssemos direito ao voto. Então nós temos que fazer uso desse voto. Nós temos que mostrar que nós temos o poder, porque nesse momento quem tem o poder somos nós, população. Por isso que nós temos que pesquisar os candidatos e temos que fazer o nosso melhor. Mesmo que nós olhemos e falamos, vou votar no menos pior. É importante que nós votemos, é importante que nós nos manifestemos civicamente, como pessoas sociais e civilizadas que somos, para que possamos, pelo menos, tentar fazer com que a nossa sociedade melhore um pouquinho, né? E que também nós tiremos a viseira, né, de pensar em super-heróis, né? Porque muitas vezes se vota num prefeito, num governador ou num presidente porque acha que ele vai ser a salvação da lavoura. E há muitos anos a política vem se mostrando que é o conjunto, é um grupo que pode, talvez, fazer alguma coisa para melhorar a nossa vida, a sua vida, né? Então, não adianta nada nós elegermos um candidato para prefeito, governador ou presidente, se nós esquecemos que temos que votar também na mesma legenda para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador. É importante que essa pessoa que nós escolhemos para ser presidente, prefeito, governador, ela possa ter maioria na Câmara Municipal, Câmara Estadual ou na Câmara Federal. Se nós não olharmos para isso, fica tudo travado, como está acontecendo no Brasil, né? Escolheu-se um presidente de esquerda, hoje temos uma Câmara de direita, que não viabiliza, né,
nada, né, dentro de um processo, e o país fica engessado, nenhum projeto é aprovado, né? Para ser aprovado é preciso pagar propina para alguns, né, correligionários ali, políticos, né? Infelizmente, as coisas ainda estão difíceis, mas é possível e depende de cada um de nós fazer a nossa parte, né? E conscientizar aqueles que estão mais próximos de nós. É importante. Por que eu estou falando bastante dentro desse processo de transição planetária, da questão política? Porque ela é importante para todos nós, cidadãos. Não adianta nós virarmos as costas, né? Nós temos que saber quem é que tumultua e quem é que traz propostas para a melhora da nossa cidade. É importante, porque se a gente acha que não vai melhorar, do jeito que está estável, pode piorar. Então, que possamos olhar para isso e ter atenção no dia 6 de outubro ao nosso voto. É importante a gente refletir que dentro desse processo encarnatório, desse processo de vida, findando o Setembro Amarelo, onde nós buscamos sempre falar da prevenção, da valorização da vida, né? Que possamos valorizar cada vez mais a nossa vida, entendendo que os erros, as derrotas, elas fazem parte, né? Mas que nós devemos viver, porque esse é o nosso grande bem maior. Sem a vida, não tem mais possibilidade de nós conseguirmos vencer, seja depressão, seja qualquer tipo de doença que possamos ter, anomalias, etc. Dificuldades, N's. Eu sempre faço analogia com o jogo de tênis, né? O jogo de tênis é um jogo muito mais de erros do que de acerto. E que o que o Big Three, né? Djokovic, Nadal, Federer fez, Serena Williams, a gente pode colocar aí em termos de uma carreira bem sucedida no esporte, na modalidade tênis, né? É fora daquilo que a maioria, né? Sempre a maioria dos jogadores normais, de um nível razoável para bom, sempre vai ter muitas derrotas nos inícios de torneio do que vitórias. Então, os erros, eles fazem parte. E assim é a vida, né? A gente não acerta sempre o tempo todo, né? Então, que possamos olhar para isso entendendo que cada parte de um quebra-cabeça, que é a nossa vida, ela é importante. Então, nós ali estamos com a família, é importante, dentro desse ciclo, né, do 0 aos 7 anos, né, ainda recordando vidas passadas, aí crescendo com a família, com a proteção do pai, da mãe, dos avós, dos tios, né? Dos 7 aos 14 a gente já pega um outro ciclo, onde a gente já está nessa encarnação, já está adaptado, já está dentro de um processo, já iniciando, e aí é importante falar sobre algumas coisas ali dos 10, 11 anos, né? Falar sobre questões de drogas, questões sexuais, falar sobre, introduzindo assuntos sociais dentro de um processo, né? Para ali aos 16, 17, 18 anos a gente já falar de política também, que faz parte do que norteia a nossa sociedade, para a gente entender como é esse processo. E aí a gente percebe que também tem uma junção aí com tudo que a gente vai crescendo, que é a, como eu posso dizer, não vou dizer a computação, né, mas vou dizer assim, tudo aquilo, né, que vai crescendo, né, a inteligência artificial, né, todos esses processos que fazem parte da tecnologia, né, tecnologia que nos acompanha aí do zero até a maioridade, né, e tudo isso compõe, faz parte, é importante, né, mas é uma parte daquilo que nós viemos fazer aqui, né? E aí escolhemos a nossa profissão, seja como jogador de futebol, de tênis, de basquete, de vôlei, seja advogado, né? Trabalhar com direito, seja juiz, quero ser delegado, seja ator, né? Trabalhar como professor de artes, de geografia, né? Historiador, né? Sociólogo, geólogo, cientista,
engenheiro, né? Cada profissão, né, corresponde a um processo dentro de um propósito que nós viemos fazer aqui. Faz parte, sim. Né? E é importante essa escolha, ou essas escolhas. Pode ser que nós façamos duas, três, mas o que vamos fazer com ela? Como vamos dedicar nosso tempo a cada uma delas? É importante que a gente, antes de tudo isso, estude, né? O estudo ele faz parte o tempo todo, né? A gente está estudando, né? Para nos melhorar a cada dia. Antigamente, se você trabalhava com história, só estudava-se a história, né? Ou matemática, aquele conhecimento, e a gente percebe hoje que a matemática ela está em tudo, né? Que a história permeia e faz parte da humanidade, que muitas vezes nos contam histórias e a gente vai estudar e percebe que não é bem assim, né? Que são crenças limitantes, né? Então, é importante a gente estar sempre estudando, independente da idade que nós tenhamos. E aí, não por acaso, tem a política, né, que a gente também tem que estar antenado, né? A gente tem que saber em quem votar, em como proceder, né? A gente tem que olhar, sim, né? A gente vive muitas vezes em várias capitais, até no interior, a gente percebe o quanto de moradores de rua tem aumentado, e principalmente depois da pandemia, não por acaso, né? E o que a gente faz com isso? Se o poder público não faz absolutamente nada, e muitas vezes nós pensamos nisso, não é por acaso, o acaso não existe, o que existe é o encontro marcado, alguma coisa eu tenho que fazer. Né? O que eu tenho que fazer? Talvez um SOS Moradores de Rua, como já tem várias grupos espiritualistas, né, fazem o SOS de levar alguma coisa ao morador de rua, né, entendendo que esse ser humano que hoje está à margem da sociedade faz parte da mesma e que de alguma forma precisa de algo. E para quem não sabe, eu trabalhei com morador de rua durante 5 anos e entendo que a necessidade do morador de rua é muito mais falar, conversar, ter alguém para trocar, do que o próprio chocolate quente, uma refeição, uma sopa, ou um cobertor, se não for, é claro, num período de inverno, que é importante, né? Então, como é proceder em relação a isso? Como é estar em relação a isso? Qual é o nosso olhar em relação a isso? É um olhar social, né? Então, a gente tem que ver quais os candidatos que olham para esse segmento, assim como as questões ambientais, as leis ambientais. Né? No Sul aconteceu o que aconteceu porque o governo do estado, né, mudou várias leis ambientais. Né? E isso em nenhum momento veio a público quando veio a catástrofe, que sim uma cobrança em relação a quanto o governo federal iria mandar de dinheiro para lá. Então é importante a gente analisar algumas coisas, né? É importante a gente entender quem é que tem culpa, né? Ou não tem culpa, né? É importante que nós tenhamos a responsabilidade é de todos nós. E se nós elegemos uma figura, nós temos que cobrar de acordo com aquilo que foi promessa de campanha. Então, é importante a gente olhar quem é que tem um compromisso ambiental, né? Quem é que busca resolver o problema das queimadas, né? Queimadas essas que estão acontecendo de forma criminosa e absurda, e acho que o governo federal está pecando em não resolver isso de uma forma mais contundente. Há muita demora, né? Isso tem que haver uma questão muito mais rigorosa de fiscalização. Sabemos que o Brasil é um país extremamente grande, diferente de vários outros continentes, mas nós temos que resolver isso de uma forma mais contundente. Quem é que são os culpados? São somente os latifundiários? Não existem políticos por trás dessas queimadas? Interesseiros? Agronegócio? Tudo isso tem que ser questionado, né? E a gente precisa pesquisar,
estudar e votar nas pessoas que possam nos ajudar nesse momento. Agora, a gente não pode vender o nosso voto por um prato de comida ou por qualquer outra coisa. Ou queimar, como já aconteceu aí, gente queimando, fazendo queimada por R$ 300, né? Que consciência ambiental tem essa pessoa? Nenhuma, né? Porque ganha R$ 300 hoje, né? Muda a atmosfera do ar, contamina um monte de pessoas, ou seja, se mata o planeta, se piora o ar do planeta, né? E hoje pode ser que não seja você, mas amanhã, quem sabe, né? Hoje fulano morreu, amanhã ciclano, depois beltrano. Quem vai ser o próximo? São tudo coisas importantes que nós temos que refletir e temos que olhar. Não podemos fechar os olhos para isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, pergunta, que eu sempre respondo todas as perguntas. É importante a gente refletir o que nós queremos para a nossa vida. O que também me perguntam muito é, Emerson, muitas vezes eu vejo pessoas mudando de país, né? Nascem no Brasil, vão para Portugal, nascem nos Estados Unidos e migram para o Brasil, né? E por que nasceu lá e veio para cá, né? Cada caso um caso. Tem casos em que pessoas percebem que a sua missão é realmente naquele país de origem. Tem situações que não, tem situações que você nasceu naquele país de origem porque você tem um compromisso, né? E a partir desse compromisso é por isso que nascemos naquele país e temos que viver naquele país. Claro, viajar faz parte, né? A gente confronta várias situações, principalmente percepções de vus, percepções de vidas passadas, que nós já vivenciamos naquele país enquanto viajamos, né? Agora, o país de origem que nós nascemos, nós temos um compromisso ali, né? Então nós temos que perceber, né, qual é o nosso compromisso antes de nós migrarmos para outro país. Isso faz parte, né? Essa reflexão ela é importante, né? E aí talvez esteja a dificuldade que você tem de se sentir melhor no outro país, né? Muitas vezes você se sente bem nesse outro país, né? Mas o que você contribuiu? Qual o seu legado no país de origem no qual você nasceu? Muitas vezes se troca de bandeiras, né? Qual é o interesse, né? Então, tudo isso é importante dentro daquilo que a gente vem fazer aqui, né? Nada é descartável. Tudo, as mínimas informações, elas têm uma preciosa importância dentro da nossa caminhada, né? Então, como eu falei, desde a criança que cresce dos 0 aos 7 anos ali, é a família, depois é os amigos, depois é essa rede que nós construímos, depois surgem pessoas que vão nos amparar na nossa caminhada, né? Que aí a gente vai lá para o Evangelho estudar um pouquinho sobre laços de família, né? A importância da família corporal, ou família sanguínea, da família espiritual, ou seja, aqueles que surgem no nosso caminho muitas vezes para nos salvar em momentos difíceis, né? Esses fazem parte da nossa família espiritual. São pessoas que às vezes a gente conhece hoje, amanhã, ontem, hoje, uma semana, um mês, e que a gente sente uma confiança que nós não temos em pessoas que a gente conhece há 20 anos, né? Então, tem questões aí que a gente precisa refletir em relação a isso, né? E aí a gente estuda, tem todos os graus, é como uma escola, né? A gente está, vivemos as dimensões, aí estamos na terceira, daqui a pouco vamos para a quinta e assim por diante. E nós estamos como se estivéssemos numa escola, né? E assim vamos lá, primeiro, segundo, terceiro ano, vamos embora, né? E aí temos a faculdade depois, e depois escolhemos a profissão, né? A gente escolhe a profissão, faz a faculdade e vamos exercer essa profissão, né? E geralmente essa profissão ela tem uma importância social. O que vamos fazer com isso?
Mas junto com essa profissão tem o nosso lado espiritual. O que nós estamos fazendo, né? Nós estamos nos ligando à espiritualidade através de orações, vibrações, mentalizações, meditação, né? Meditação que nos aproxima de nós mesmos, né? Autoconhecimento, para nós percebermos que existe um mundo além do mundo físico, do mundo material, né? E o que nós estamos fazendo com essa informação? Um trabalho social, hoje é importante. O que nós estamos fazendo? Tantas coisas são possíveis fazer, né? Tantas pessoas doentes, sejam faltas de saúde mental, sejam depressões, como também vivendo em condições insalubres ou vivendo nas ruas. O que nós podemos fazer, né? Crianças, muitas crianças em adoção para ser adotadas. Percebemos também máfias, né, levando crianças e mulheres para fora, para a prostituição, né, que é um caminho mais delicado. O que nós podemos fazer para que isso se dissipe e acabe de uma vez por todas? Ainda, né, agindo de uma forma pequena, né, vendendo o ser humano para um outro que pode pagar mais. Isso ainda existe. Muitas vezes nós fechamos os olhos. O que nós podemos fazer? Existem várias coisas que podemos fazer. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. O que importa é a vida humana. Será que eu só me preocupo com a minha vida? E a vida do outro? É isso que eu ensino para o meu filho? Porque eu não vou viver a vida inteira. Não vou viver para sempre na matéria. Eu vou me despojar desse corpo físico que eu escolhi nessa encarnação, de acordo com as minhas missões, com as minhas tarefas, para desenvolver aqui, não por acaso. Não foi Deus que escolheu, fomos nós, enquanto espíritos. O que eu faço com tudo isso? Qual o legado que eu deixo? Seja egoísta sempre? Não. O que nós precisamos é de humanidade, de amorosidade, de humildade, praticando a caridade. Existem várias formas de praticar a caridade. Escutar o próximo que necessita falar é uma delas. Somente escutar. Não precisa falar, eu faria isso. Porque não cabe a nós julgar. Muitas vezes, nós somos a última possibilidade daquele que quer conversar. E muitas vezes nós queremos arrotar o nosso saber, o nosso conhecimento muitas vezes estreito, ou muita teoria lida em livros, e não percebemos que aquele ser humano só quer falar, só quer se abrir. E nos escolheu. Nós devemos agradecer por essa oportunidade e escutar. Ah, não tenho tempo. Todos nós precisamos. Universo, energia. A energia que nós emanamos é a energia que nós vamos receber. Vai chegar um momento que nós precisamos falar para alguém e não vai ter ninguém que vai nos escutar. Percebe? É hora de refletirmos profundamente sobre o que queremos para as nossas vidas. Com quem queremos caminhar verdadeiramente? Meu filho de 6 anos fala que Deus criou o universo, não é, papai? É. Jesus é mais um, né, papai? Porque vieram outros. Sim. 6 anos. Que é o que muitas crianças hoje, já nascidas de 2017, 2016 para cá, já abarcam um conhecimento muito maior do que essa humanidade encarnada que está aqui. Mas nós não podemos negligenciar
Sei que tenho aprendido muito com ele, mas tenho que passar o básico para ele não se frustrar dentro daquilo que ele tem que se frustrar, que é dizer não para ele, muitas vezes. Temos que saber dizer não. Isso é educar. Sabemos que podemos protegê-los de algumas situações, mas não de tudo. E assim é a vida. Educar é importante, porque aquele serzinho que está vindo, ele que vai ser o responsável por construir ou dar continuidade, né, à sociedade, ao planeta, à vida, no planeta habitado. Será que nós refletimos profundamente sobre isso? Ou só pensamos que temos conta para pagar? A vida é muito mais que isso. Possamos fechar os olhos um pouquinho, em algum momento, seja à noite, seja durante o dia, de manhã, somente de manhã quando acorda, ou à noite antes de dormir, ainda não com sono, com muito sono, mas fechar os olhos, respirar profundamente, recobrar o que fizemos durante o dia, ou o que podemos fazer durante o dia, sentir o batimento cardíaco, sentir a respiração, sentir o próprio corpo físico, retirando e dizendo não aos pensamentos que não quer que se manifeste naquele momento. Muitas vezes imaginando o mar, uma floresta, uma cachoeira, algo que possa nos contemplar, nos dar quietude, nos levar em conexão a nós mesmos, resgatando o tempo que é nosso, que não é o tempo da sociedade. Rápido, mais rápido, mais rápido. Não. Devagar. Sente. Se perceba. Percepção é o que falta para nós enquanto seres sociais. Entendendo que existem mundos que se relacionam. Não é só a matéria. Existem mundos invisíveis que se relacionam e relacionam conosco. E está cada dia mais latente, né, esse processo. Que possamos perceber isso. Possamos falar mais sobre os extraterrestres. Possamos falar mais sobre vários assuntos que são importantes dentro da nossa caminhada evolutiva. Sempre nos amando e nos respeitando. Seja em nome de Buda, em nome de Krishna, em nome de Moisés, em nome de Abraão, em nome de Jesus Cristo. Que possamos entender realmente o processo que nós estamos inseridos. Que a luz do Mestre possa estar sobre todos e que possamos cada dia mais continuar amando. Dê seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Comente. Gratidão. Gratidão por me escutar.